Você é um peso para esta família. As palavras da minha sobrinha ricochetearam pelas paredes do chalé enquanto ela segurava em suas mãos o estojo vazio de veludo azul. Meus joelhos fraquejaram quando percebi. As safiras de minha mãe, herança de 3 gerações, não estavam mais ali. Vendi suas joias de família, confessou sem remorso. Precisava do dinheiro para pagar meu cartão. Quando tentei avançar em sua direção, ela deu 2 passos para trás, perigosamente próxima ao topo da escada. Não se aproxime, ou juro que... Foi nesse momento que entendi que meu afeto familiar tinha sido não apenas traído, mas precificado. E se minha própria sobrinha havia colocado um valor nas minhas memórias mais preciosas, talvez fosse hora de eu colocar preço em todo o resto. Se você já sentiu que sua família ultrapassou seus limites, deixe seu like agora mesmo. Se inscreva no canal e ativa o sininho. Seu apoio ajuda pessoas como Eleonora a encontrarem a coragem para dizer não ao abuso familiar e sim à dignidade depois dos 50. Eles dizem que o silêncio tem preço. O meu custou R$ 4.782,50, exatamente o valor da diária para 5 pessoas no meu chalé, com café da manhã incluso e todas as taxas. Sim, diária. Com nota fiscal, contrato e regras impressas em papel timbrado. Me chamo Eleonora, 67 anos, professora aposentada de literatura brasileira. Meus alunos me chamavam de professora Nora, aquela que tinha sempre um livro de Clarice Lispector na bolsa e um provérbio na ponta da língua. Hoje, além desses títulos, acrescento microempreendedora individual e proprietária de hospedagem familiar. Não era assim que eu imaginava minha aposentadoria, confesso. Achava que seria cercada por livros antigos, xícaras de chá e o silêncio aconchegante do meu chalé nos arredores de Campos do Jordão. O chalé foi presente do meu falecido marido, Carlos. Compramos quando ele ainda estava bem, antes do câncer avançar. Nosso pedaço de céu na terra, ele dizia. E realmente é. Madeira escura, lareira de pedra, jardim com hortênsias azuis que florescem pontualmente em dezembro. Na sala principal, sobre a lareira, está o relógio Cuco, que trouxemos da nossa única viagem internacional à Alemanha, há 23 anos. Cada cuco marca não apenas as horas, mas a promessa que fizemos um ao outro. Este será nosso refúgio para envelhecer com dignidade. Carlos se foi há 8 anos, mas mantive o chalé exatamente como ele gostava. As ferramentas dele ainda organizadas na garagem, o telescópio no alpendre para observar as estrelas nas noites de céu limpo. E, principalmente, mantive a plaquinha de madeira entalhada por ele, Chalé das Hortênsias, onde o silêncio é bem-vindo. O que eu não imaginava é que um dia precisaria adicionar outra placa ao lado desta, Pousada Familiar Chalé das Hortênsias, CNPJ 28.456 789 0001 23. Tudo começou num domingo de manhã, quando o telefone tocou. Era Mariana, minha sobrinha, filha da minha irmã caçula. Mariana sempre foi próxima, especialmente após o falecimento do tio Carlos. Ligava toda semana, mandava flores no meu aniversário, aparecia para jantar uma vez por mês. Tinha 38 anos, trabalhava como gerente de marketing em uma empresa de cosméticos, divorciada, sem filhos. Personalidade forte, dessas que entram em uma sala e todos percebem. Tia Nora, preciso de um favor enorme, disse ela sem rodeios, a voz trêmula de uma animação mal contida. A empresa está promovendo um retiro de liderança mês que vem, e eu me ofereci para organizar. Vai ser incrível para minha carreira. Que bom, querida, respondi, genuinamente feliz por ela. Mariana sempre foi ambiciosa. E adivinha? Pensei no seu chalé, é perfeito. 5 executivos, 4 dias, natureza, silêncio para meditar, exatamente o que estamos buscando. Posso reservar? Hesitei. 5 desconhecidos no meu santuário, meu espaço pessoal invadido. Mariana, não sei se... Por favor, tia, é muito importante para mim. Será minha grande chance de impressionar o novo diretor. Você tem aquele chalé enorme só para você. 3 quartos vazios. Aquela frase. Só para você. Como se minha solidão fosse um desperdício de espaço, como se meu direito à privacidade diminuísse com a idade. Quando seria?
Perguntei, já sentindo o aperto no peito que antecede uma decisão que sabemos ser errada. De 15 a 19 do mês que vem. Prometo que serão discretos. E claro, ajudarei na limpeza depois. Respirei fundo. Está bem, mas preciso de detalhes sobre os hóspedes, horários. Claro, claro, enviarei tudo por e-mail. Você é a melhor, tia. Te amo. E assim, com uma ligação de 3 minutos e 20 segundos, eu comprometi minha paz. O que eu não sabia era que aquele telefonema desencadearia uma série de eventos que mudariam completamente minha relação com minha família e comigo mesma. 2 dias depois, recebi uma mensagem de Mariana com os detalhes. Uma lista com 5 nomes, datas de chegada e saída, e a informação de que eu deveria preparar café da manhã caprichado. Nada sobre horários, restrições alimentares ou qualquer outra informação prática. No final da mensagem, um PS que fez meu estômago afundar. Tia, esqueci de mencionar que precisaremos do chalé inteiro, inclusive seu quarto. Você poderia ficar na casa da mamãe esses dias? Rele a mensagem 3 vezes, incrédula. Ela estava me expulsando da minha própria casa? Para hospedar desconhecidos? Liguei imediatamente. Mariana, acho que houve um mal-entendido. Quando concordei em hospedar seus colegas, imaginei que eu continuaria no chalé. Um suspiro impaciente do outro lado da linha. Tia, é um retiro executivo. Eles precisam de privacidade total. Não dá para ter a dona da casa circulando, entende? Seria constrangedor. Constrangedor? Repeti, sentindo uma onda de indignação crescer. Mariana, este é o meu lar. É só por 4 dias, tia. Não é como se você tivesse compromissos inadiáveis e mamãe ficaria feliz em te receber. Ali estava novamente. A suposição de que, por ser aposentada e viúva, meu tempo e espaço valem menos. Como se eu pudesse ser deslocada à vontade, como um móvel antigo que se guarda no porão quando chegam visitas. Sinto muito, Mariana, mas isso não vai ser possível. Posso hospedar seus colegas nos 3 quartos de hóspedes, mas permanecerei no meu quarto e na minha casa. Tia, você não entende a importância disso para mim. Sua voz elevou-se. É minha carreira em jogo. Entendo perfeitamente a importância da sua carreira, querida. Mas entenda que esta é minha casa, não um hotel. O silêncio que se seguiu foi denso. Finalmente, ela falou, a voz fria. Tudo bem, vou procurar outro lugar. Desliguei sentindo um misto de alívio e culpa. Tinha feito a coisa certa para mim, mas decepcionado alguém que amava. O sentimento persistiu pelo resto do dia, amplificado quando minha irmã, Beatriz, ligou à noite. Eleonora, o que deu em você? Mariana está arrasada. Expliquei minha posição, esperando compreensão de minha própria irmã. Sinceramente, não entendo esse apego todo. É só uma casa, por Deus. E são apenas 4 dias. A menina estava tentando uma promoção. Beatriz, Sabe qual é seu problema? Você sempre foi egoísta. Mesmo depois que Carlos morreu, continua trancada naquele chalé como se o mundo acabasse na sua varanda. É hora de pensar nos outros, Eleonora. Aquilo doeu mais do que eu gostaria de admitir. Não por ser chamada de egoísta, aos 67 anos já ouvimos de tudo, mas pela injustiça da acusação. Quantas vezes cuidei dos filhos dela quando estavam doentes? Quantas vezes emprestei dinheiro que nunca foi devolvido? Quantos natais preparei para toda a família neste mesmo chalé que agora queriam requisitar como se fosse um bem comunitário? Beatriz continuou. Aliás, já que você está tão isolada aí, talvez seja bom saber que a Mariana pegou as joias da mamãe que estavam com você. Meu sangue gelou. Como assim? Ela me contou que pegou os brincos de safira e o colar de pérolas que mamãe te deu para guardar. Disse que você nem usava mesmo. Levantei-me de súbito e fui até minha cômoda. A pequena caixa de veludo azul onde guardava as joias de nossa mãe estava lá, aparentemente intocada. Abria com as mãos trêmulas, vazia. Beatriz, essas joias são herança de família. Não eram para serem pegas, eram para serem passadas às próximas gerações. Ah, Eleonora, sempre dramática. A menina só pegou o que também é dela por direito. Você nem usa essas coisas. Naquele momento, algo se quebrou dentro de mim. Não era apenas sobre as joias, embora o valor sentimental delas fosse inestimável. Era sobre respeito, sobre limites,
sobre a percepção de que, aos olhos da minha própria família, meus pertences, meu espaço e minha autonomia eram considerados menos importantes que os desejos deles. Vou desligar agora, Beatriz. Preciso resolver isso diretamente com Mariana. Não vai brigar com a menina, vai? Ela só... Desliguei antes que ela completasse a frase. O que Mariana só tinha feito era entrar na minha casa sem permissão e levar embora objetos de valor emocional incalculável. Em qualquer outro contexto, isso seria chamado de furto. Mas quando envolve família e uma tia idosa, aparentemente vira apenas um detalhe inconveniente. Liguei para Mariana imediatamente, mas ela não atendeu. Mandei mensagem. Precisamos conversar sobre as joias da vovó. Por favor, me ligue urgentemente. Na manhã seguinte, ainda sem resposta, decidi agir. Não era apenas sobre recuperar as joias, mas sobre estabelecer um precedente. Se eu permitisse que isso passasse impune, qual seria o próximo limite a ser ultrapassado? Dirigi até a cidade, 1 hora de estrada sinuosa que normalmente evitava nos dias de semana, e fui direto ao escritório da doutora Helena Campos, uma advogada que conheci anos atrás, quando ainda lecionava. Helena tinha sido minha aluna e, anos depois, ajudou a resolver questões do inventário de Carlos. Uma mulher assertiva, na casa dos 50 anos, cabelos grisalhos cortados em um Chanel perfeito e uma clareza de raciocínio que sempre admirei. Professora Nora, que surpresa agradável, disse ela, levantando-se para me abraçar quando entrei em sua sala. Helena, preciso de sua orientação profissional, respondi, sentando-me na cadeira em frente à sua escrivaninha. Contei sobre o incidente das joias, a solicitação invasiva de Mariana e a reação de minha irmã. Helena ouviu atentamente, fazendo anotações ocasionais. Quando terminei, ela ajustou os óculos e me olhou diretamente. Vamos separar as questões. Primeiro, sobre as joias. Tecnicamente, se sua mãe as deixou para você em testamento ou se você as recebeu como parte da partilha de bens, elas são suas por direito. Sua sobrinha cometeu apropriação indébita, prevista no artigo 168 do Código Penal. A pena é de 1 a 4 anos de reclusão e multa. O peso daquelas palavras me atingiu. Nunca imaginei discutir códigos penais em relação a atos de minha própria sobrinha. Não quero processar minha sobrinha, apressei-me em dizer. Compreendo. E acho prudente tentar resolver amigavelmente primeiro. Podemos enviar uma notificação extrajudicial solicitando a devolução dos bens em 48 horas. Assenti, ainda atordoada. Quanto à questão do chalé, continuou Helena, vejo que há um padrão de desrespeito aos seus limites. E, infelizmente, isso é comum com pessoas da sua faixa etária. Há uma percepção social distorcida de que idosos devem estar sempre disponíveis para atender às necessidades da família. Exatamente! Exclamei, aliviada por ser compreendida. É como se minha casa, meu tempo e minhas posses não fossem realmente minhas, mas uma espécie de propriedade familiar coletiva. Helena sorriu, compreensiva. O Estatuto do Idoso, Lei 10.741/2003, é bem claro no artigo 10. É obrigação do Estado e da sociedade assegurar à pessoa idosa a liberdade, o respeito e a dignidade como pessoa humana e sujeito de direitos civis, políticos, individuais e sociais. Isso inclui o respeito à inviolabilidade de seu lar. Enquanto Helena continuava explicando aspectos legais, uma ideia começou a se formar em minha mente. Se minha família via minha casa como um recurso a ser utilizado, talvez eu devesse tratá-la como tal. Não como uma propriedade comum, mas como um negócio. Helena, se eu quisesse transformar meu chalé em uma pousada ou algo assim, quais seriam as implicações legais? Ela pareceu surpresa com a mudança de assunto, mas rapidamente se ajustou. Bem, você precisaria regularizar a atividade. O primeiro passo seria abrir um MEI, microempreendedor individual, se a renda anual não ultrapassar R$81 mil. A categoria seria hospedagem em pousadas, pensão e similares, código CNAE 5599101. Depois, precisaria de uma série de licenças: alvará de funcionamento da prefeitura, licença sanitária, vistoria do Corpo de Bombeiros. E quanto à precificação? Como funcionaria a questão de impostos?
Como MEI, você pagaria um valor fixo mensal que engloba INSS, ISS e, dependendo da atividade, ICMS. Sobre precificação, você precisaria considerar custos fixos, variáveis e uma margem de lucro. Mas posso perguntar por que o súbito interesse em empreendedorismo? Expliquei minha lógica. Se minha família insistia em tratar minha casa como um estabelecimento à disposição deles, por que não torná-la oficialmente um? Com regras claras, preços fixados e, principalmente, a minha autonomia preservada. Helena ficou em silêncio por alguns instantes, processando a ideia. Então, um sorriso lento se espalhou por seu rosto. Professora Nora, isso é brilhante. É uma resposta assertiva que estabelece limites claros, sem romper relações. E, honestamente, pode ser uma fonte de renda interessante, considerando a localização privilegiada do seu chalé. Saí do escritório de Helena com duas coisas: uma notificação extrajudicial para Mariana sobre as joias e um plano de ação para transformar o chalé das Hortênsias em uma pousada oficial. Não por ambição empresarial, mas como uma estratégia de autopreservação. Na manhã seguinte, bem cedo, o interfone tocou. Era Mariana. Quando abri a porta, ela entrou como um furacão, o rosto vermelho de raiva, agitando um envelope. Uma notificação extrajudicial? Sério, tia? Você está me processando por causa de umas joias velhas? Mantive a calma, embora meu coração batesse acelerado. Não, Mariana. Estou formalmente solicitando a devolução de bens que são meus por direito. São joias de família. Também tenho direito a elas. Sim, e terá. Quando eu decidir passá-las adiante ou quando eu morrer. Até lá são minhas. Ela jogou uma pequena caixa sobre a mesa de centro. Tome suas pérolas então. Nem são tão bonitas assim. Já os brincos de safira, vendi para pagar meu cartão de crédito. Estava apertada este mês. O choque me deixou momentaneamente sem fala. Você vendeu as safiras da sua avó? Eram só pedras, tia. Pedras que ficavam guardadas numa caixa que ninguém nunca via. Eram memórias, Mariana, da sua avó que você mal conheceu. Do dia em que seu avô as deu a ela quando seu pai nasceu. Da vez em que ela as usou no meu casamento. Minha voz falhou. Quanto você recebeu por elas? 3.200, respondeu, desviando o olhar. Mas posso devolver. Só preciso de tempo para... Não, interrompi tomando uma decisão naquele instante. Considere um adiantamento. Adiantamento? Do quê? Do aluguel do chalé para seu retiro executivo. Mariana piscou, confusa. Mas você disse que não. Mudei de ideia. Você pode usar o chalé. Todos os quartos, inclusive o meu. Mas custará 4.782,50 pelos 4 dias. O quê? Isso é absurdo. Somos família. Exatamente. Por isso estou dando um desconto de R$ 3.200, referente às safiras que você já adiantou. O restante, R$ 1.582,50, você pode pagar até o dia do check-in. Mariana me olhava como se eu tivesse perdido o juízo. Você está cobrando sua própria sobrinha para usar sua casa? Não, estou cobrando a gerente de marketing da empresa XYZ para usar minha pousada. Familiar ou não, é um empreendimento comercial agora, com regras, tarifas e contratos. Isso é ridículo. Vou falar com a mamãe sobre isso. Fique à vontade. Inclusive, se ela quiser hospedar os executivos na casa dela, o desconto das safiras pode ser transferido. Mariana pegou a bolsa, claramente furiosa. Você mudou, tia. O luto te transformou numa pessoa amarga e mesquinha. Aquilo poderia ter me ferido semanas atrás. Mas naquele momento, só confirmou que eu estava tomando a decisão certa. Não confunda a dignidade com amargura, Mariana. Te mando o contrato por e-mail ainda hoje, caso decida prosseguir com a reserva. Depois que ela saiu, batendo a porta com força desnecessária, sentei-me na poltrona preferida de Carlos, junto à janela que dava para o jardim de hortênsias. Tinha acabado de dar o primeiro passo para uma transformação que nem eu mesma compreendia totalmente. Mas sabia, com certeza cristalina, que não havia volta. Nos dias seguintes, mergulhei na criação do meu pequeno empreendimento com uma energia que não sentia há anos. Primeiro, fiz o registro como MEI, surpreendentemente simples, através do portal do empreendedor. Depois, contratei um contador, Rogério, indicado por Helena,
para me orientar sobre questões fiscais. O que a senhora precisa entender, dona Eleonora, é que agora todas as entradas precisam ser documentadas. Cada hóspede deve receber uma nota fiscal, e a senhora pode deduzir despesas relacionadas ao negócio, produtos de limpeza, café da manhã, manutenções, explicou ele pacientemente. E como calculo o valor justo a cobrar? Vamos fazer uma planilha com todos os seus custos fixos e variáveis. Depois, pesquisamos os preços praticados por hospedagens similares na região e definimos sua tarifa. Rogério era um homem meticuloso na casa dos 40 anos, que transformou minha ansiedade em números organizados. Juntos, calculamos que cada quarto deveria custar, em média, R$ 350 por noite para uma pessoa, com um adicional de R$ 150 por pessoa extra, incluindo o café da manhã. Chalé completo para 5 pessoas, R$ 1.195 por dia, totalizando 782,50 pelos 4 dias que Mariana solicitou, já incluídas taxas de limpeza e serviços. A senhora tem certeza que quer seguir com isso? É uma mudança significativa de vida, perguntou Rogério quando finalizamos o plano de negócios. Tenho, respondi com uma convicção que me surpreendeu. Não é apenas sobre dinheiro, Rogério. É sobre estabelecer que minha casa, meu tempo e minha privacidade têm valor. Se minha família quer usá-los, precisam reconhecer esse valor. Mas, com o CNPJ em mãos e as contas organizadas, parti para a próxima etapa: transformar fisicamente o chalé em uma pousada profissional. Contratei seu Antônio, um carpinteiro local que já tinha feito pequenos reparos para mim no passado, para confeccionar uma placa para a entrada e pequenas placas indicativas para os quartos. Quero algo elegante, seu Antônio. Nada exagerado. A placa principal deve dizer Pousada Familiar Chalé das Hortênsias, com o CNPJ abaixo em letras menores. Para os quartos, gostaria de nomes, não números. Que nomes a senhora tem em mente? Pensei por um instante. Quarto Jasmim, Quarto Lírio e Quarto Lavanda. E o meu será o Quarto Hortência, claro. Também comprei roupas de cama novas, toalhas de banho macias, amenities de hotel, sabonetes, shampoos e condicionadores em embalagens pequenas, e até mesmo um pequeno frigobar para cada quarto. Configurei um sistema de reservas online através de uma plataforma recomendada por Rogério e criei um e-mail profissional, pousada.chaledashortensias@email.com. O mais importante, redigi um regulamento interno detalhado que seria entregue a cada hóspede no momento do check-in. Entre as regras, check-in, R$14, check-out, R$12, café da manhã servido das 7h30 às 9h30, silêncio após as R$22, proibido fumar em qualquer ambiente interno, animais apenas mediante consulta prévia, danos ao patrimônio serão cobrados à parte, uso da cozinha apenas com autorização prévia, visitas externas devem ser comunicadas com antecedência, estacionamento limitado a uma vaga por quarto. No final do documento, em negrito, a pousada familiar, Chalé das Hortênsias, reserva-se o direito de solicitar a saída de hóspedes que não respeitarem as regras acima, sem devolução de valores. Enquanto realizava essas mudanças, não recebi nenhuma comunicação de Mariana ou Beatriz. O silêncio delas não me surpreendeu. Conhecia bem aquela tática. Estava sendo punida com indiferença por ter ousado impor limites. 2 semanas depois, quando tudo estava praticamente pronto, recebi uma ligação de um número desconhecido. Eleonora Brandão, aqui é Ricardo Santos, diretor de operações da empresa XYZ. Sua sobrinha Mariana nos informou que a senhora disponibiliza hospedagem para nosso retiro executivo. Respirei fundo, assumindo meu novo papel de empreendedora. Sim, correto. A pousada familiar Chalé das Hortênsias está disponível nas datas solicitadas. Mariana deve ter mencionado as condições. Na verdade, ela apenas disse que o local é ótimo e que a senhora é sua tia. Gostaria de confirmar a disponibilidade para 5 executivos, de 15 a 19 do próximo mês, e entender os valores e condições. Expliquei detalhadamente, mencionando o valor total, as regras da casa e os serviços incluídos. Ele não pareceu surpreso com o preço. Aparentemente, era até razoável para os padrões corporativos. Perfeito.
Poderia me enviar um contrato formal e os dados bancários para depósito? Certamente. Enviarei ainda hoje para seu e-mail. Precisarei de 50% de entrada para confirmar a reserva. Sem problemas. Ah, e a Mariana estará incluída no grupo ou será a sexta pessoa? Hesitei. Esta informação era nova. Pelo que entendi, ela seria apenas a organizadora, não uma participante. Na verdade, como foi ideia dela, o CEO achou justo incluí-la. Espero que isso não seja um problema. Nenhum problema. Apenas haverá um adicional de R$ 1.195 pelos 4 dias para a sexta pessoa, conforme nossa tabela de preços. Compreendo. Inclua no contrato, por favor. Quando desliguei, percebi que minhas mãos tremiam levemente. Não de nervosismo, mas de uma estranha exaltação. Acabara de conduzir minha primeira negociação profissional como proprietária de uma pousada. E o mais irônico, cobraria de Mariana por sua própria estadia. Preparei o contrato com a ajuda de Helena, incluindo cláusulas sobre cancelamento, danos ao patrimônio e uso dos espaços comuns. Enviei por e-mail e, para minha surpresa, recebi o comprovante de depósito da entrada na mesma tarde. No dia seguinte, Beatriz ligou. Sua voz soava cautelosa, como quem pisa em terreno desconhecido. Eleonora, Mariana me contou que você abriu uma pousada? Sim. O Chalé das Hortênsias agora é oficialmente um estabelecimento comercial. E você está realmente cobrando dela para ficar aí? Com os colegas de trabalho? Estou cobrando da empresa dela, na verdade. Como cobraria de qualquer empresa que quisesse realizar um evento nas minhas instalações? Um suspiro pesado do outro lado da linha. Isso é algum tipo de vingança pelas joias? Porque se for, eu posso te ajudar a recuperá-las. Tenho algumas economias e... Não é vingança, Beatriz. É uma decisão de negócios. Meu chalé sempre foi tratado como um recurso à disposição da família. Agora, simplesmente oficializei isso e estabeleci regras claras. Mas somos família. Família não cobra por ajudar. Exatamente. E família também não abusa. Não invade espaços, não toma bens alheios sem permissão. Família respeita. Silêncio do outro lado. Finalmente ela falou, a voz mais baixa. Você está magoada, entendo, mas isso vai criar um afastamento desnecessário entre nós. O afastamento já existia, Beatriz. A diferença é que agora ele tem preço. A conversa terminou pouco depois, com promessas vagas de conversarmos melhor sobre isso. Sabia que ela estava desconfortável e talvez até um pouco culpada, mas não esperava uma compreensão imediata. Mudanças significativas raramente são aceitas sem resistência. Na semana seguinte, encomendei novos cartões de visita. Eleonora Brandão, proprietária. Pousada familiar Chalé das Hortênsias. Distribuí alguns na cidade, deixei outros no centro de informações turísticas e até mesmo criei um perfil simples em plataformas de reservas online. Não esperava uma enxurrada de clientes. O chalé era pequeno e eu não tinha pretensões de grandeza, mas queria estabelecer uma presença profissional. Para minha surpresa, antes mesmo do retiro executivo de Mariana, recebi uma reserva. Um casal de São Paulo que procurava tranquilidade para um final de semana. Hospedei-os no quarto Jasmim, servi café da manhã com produtos locais e recebi meus primeiros elogios como anfitriã profissional. Quando partiram, deixaram uma pequena nota escrita à mão. Dona Eleonora, sua hospitalidade fez toda a diferença. Voltaremos em breve. Aquele bilhete simples me deu uma satisfação inesperada. Não apenas pelo reconhecimento, mas pela confirmação de que eu estava criando algo valioso. Algo que era meu, nas minhas condições. Finalmente, chegou o dia do retiro executivo. Preparei os quartos meticulosamente, organizei uma mesa de café da manhã caprichada e coloquei em cada quarto uma pasta com o regulamento da pousada e informações sobre a região. Também preparei crachás de identificação para cada hóspede, um toque profissional sugerido por Rogério. Às 14h07, uma van estacionou em frente ao chalé. Dela desceram 5 executivos de terno, 4 homens e uma mulher. E, por último, Mariana. Ela parecia tensa, evitando olhar diretamente para mim enquanto apresentava o grupo. Pessoal, esta é minha tia, Eleonora, proprietária da pousada. Cumprimentei cada um formalmente, entregando as chaves e os crachás.
Bem-vindos ao Chalé das Hortênsias. Por favor, acomodem-se e fiquem à vontade para me procurar se precisarem de qualquer informação. O regulamento está nos quartos e peço que o leiam com atenção. Ricardo, o homem com quem falei ao telefone, estendeu a mão. Prazer em conhecê-la pessoalmente, senhora Brandão. O lugar é ainda mais bonito do que imaginei. Obrigada. Espero que tenham uma estadia produtiva. Mariana permaneceu para trás, enquanto os outros subiam para os quartos. Quando ficamos sozinhas, ela finalmente me encarou. Você realmente vai até o fim com isso, não é? Com o que, exatamente? Com gerenciar meu negócio profissionalmente? Com essa farsa. Transformar uma situação familiar em uma transação comercial. A farsa, como você chama, foi acreditar que eu não tinha direito a estabelecer limites, que minha casa, meu tempo e meus pertences estavam à disposição de todos, sem contrapartida. Isso acabou. E quanto custará o próximo Natal em família? Teremos que pagar para jantar com você? Não confunda as coisas, Mariana. Natal em família continua sendo Natal em família. Grátis, afetuoso e bem-vindo. Mas usar minha casa para fins profissionais ou pessoais extensivos? Isso tem preço agora. Ela balançou a cabeça, visivelmente frustrada. Você tem que decidir. Ou somos família ou somos clientes. Não podemos ser os dois. Na verdade, podemos. Você é minha sobrinha quando vem me visitar, jantar comigo, compartilhar momentos. E é minha cliente quando usa minha propriedade para benefício profissional ou pessoal extensivo. Os papéis não são excludentes. Um dos executivos chamou por Mariana do andar de cima. Ela suspirou. Tenho que ir. Mas esta conversa não acabou. Claro que não. Estarei disponível para continuar, durante o horário comercial da pousada ou em horários familiares previamente agendados. Ela subiu as escadas e eu permiti-me um pequeno sorriso. A nova dinâmica estava estabelecida. Agora era questão de consistência. Os 4 dias do retiro executivo foram surpreendentemente tranquilos. Os hóspedes, todos profissionais educados e discretos, seguiram as regras sem questionamentos. Usavam os espaços comuns para reuniões durante o dia, saíam para jantar na cidade à noite e interagiam comigo apenas quando necessário. Mariana, por outro lado, manteve uma distância calculada. Percebi que ela evitava ficar sozinha comigo, sempre cercada por pelo menos um colega. Era sua forma de protestar, suponho. No terceiro dia, contudo, a encontrei na cozinha tarde da noite, preparando um chá. Não consegue dormir? Perguntei entrando para buscar água. Ela deu de ombros. Muita coisa na cabeça. Apresentação importante amanhã. Quer falar sobre isso? Um olhar surpreso. Você está perguntando como tia ou como anfitriã? Como ambas. As duas se importam com você. Mariana hesitou, depois cedeu. Estou nervosa. Este retiro é minha chance de mostrar valor. Se der certo, posso ser promovida a diretora regional. Se não, você sempre foi competente, Mariana, desde criança. Lembra quando organizava peças de teatro no quintal e cobrava ingressos dos vizinhos? Um sorriso relutante apareceu em seu rosto. A senhora costumava dizer que eu tinha talento para os negócios. E tenho certeza que ainda tem. Só precisa lembrar de algo importante. O quê? Que valor profissional não se constrói às custas do valor pessoal dos outros? O sorriso sumiu, substituído por uma expressão pensativa. Ela assentiu levemente, pegou sua xícara e saiu sem dizer mais nada. Na manhã do check-out, após o café, Ricardo me procurou para acertar a conta final. Senhora Brandão, gostaria de agradecer pela hospitalidade excepcional. Todos nós ficamos impressionados com o profissionalismo e a atenção aos detalhes. Obrigada, Sr. Santos. Foi um prazer recebê-los. Na verdade, ele baixou a voz. Este retiro foi um teste. Estamos procurando um local fixo para nossos eventos trimestrais de liderança. Sua pousada seria perfeita. Aquilo me pegou de surpresa. Eventos trimestrais? Isso significaria 4 reservas por ano? Exatamente. Sempre com o mesmo formato. 5 ou 6 executivos, 4 dias, uso total do espaço. Poderíamos até negociar um pacote anual com desconto se for de seu interesse. Era uma proposta tentadora do ponto de vista comercial. 4 reservas garantidas por ano representariam uma renda considerável, mas também significaria ceder meu espaço pessoal com frequência. Precisava refletir. Agradeço o interesse, Sr. Santos.
Poderia me enviar uma proposta formal por e-mail? Gostaria de analisá-la com calma. Certamente. Enviarei ainda hoje. Quando ele se afastou, notei Mariana observando nossa conversa do outro lado da sala. Ela se aproximou lentamente. Ricardo te ofereceu o contrato anual, não foi? Assenti. Como soube? Era parte do meu plano desde o início. Convencê-los a estabelecer um local fixo para os retiros, de preferência aqui. Ela fez uma pausa. Só não imaginei que você realmente transformaria isso em um negócio. E por que não me contou sobre esse plano maior? Porque achei que seria mais fácil convencê-la com um evento isolado. Depois, quando visse o potencial, aceitaria naturalmente os próximos. Ela sorriu ironicamente. Claramente subestimei sua determinação. E subestimou minha necessidade de autonomia, de ter minhas condições respeitadas. Mariana assentiu lentamente. Percebi isso agora. E talvez você tenha razão. Talvez eu tenha me acostumado a ver seus limites como flexíveis demais. Aquela admissão, ainda que parcial, era mais do que eu esperava. Vou considerar a proposta do Sr. Santos, disse. Mas nos meus termos. Justo. E quanto a nós? Como ficamos? Como falei antes, família quando é família, negócios quando é negócios. Não precisam ser excludentes. Ela assentiu pensativamente. E as joias? Ainda está brava por isso? As safiras eram insubstituíveis, Mariana. Não pelo valor material, mas pelo que representavam. Isso vai levar tempo para ser perdoado completamente. Entendo. E se eu tentar encontrá-las? A joalheria onde vendi pode ter o contato do comprador. Seria um começo. Hesitei, depois acrescentei. E se você vier me visitar no próximo domingo, apenas como sobrinha, sem expectativas de usar o chalé para outros fins, seria outro bom começo. Um pequeno sorriso apareceu em seu rosto. Posso trazer aquele vinho que você gosta? Claro. E não se preocupe, não cobrarei taxa de rolha. Rimos juntas pela primeira vez em semanas. Era um riso contido, ainda cercado de tensões não resolvidas, mas era um começo. Após a saída dos executivos, sentei-me na varanda com uma xícara de chá, contemplando as hortênsias no jardim. O relógio cuco soou 3 vezes dentro da casa, lembrando-me da passagem do tempo, de como tudo muda, até mesmo as relações que julgávamos imutáveis. Meu telefone tocou. Era Helena. E então, como foi a estreia oficial como empresária? Surpreendentemente bem. Até recebi uma proposta para eventos regulares. Parabéns! Isso prova que sua ideia não era apenas uma resposta emocional, mas um plano viável. Acho que foi as duas coisas, Helena. Uma resposta emocional que se transformou em algo prático e digno. E sua família? Como reagiram? Contei sobre a conversa com Mariana, a distância inicial de Beatriz e minha determinação em manter os novos limites estabelecidos. Sabe o que mais me impressiona em tudo isso? Disse Helena. É que você transformou um conflito familiar em uma oportunidade de redefinir sua identidade. Muitas pessoas da sua idade se resignam, aceitam o papel que a sociedade e a família lhes impõem. Acho que percebi algo importante, Helena. Envelhecer não significa perder valor ou direitos. Significa, na verdade, ter ainda mais clareza sobre o que realmente importa e coragem para defendê-lo. Depois que desliguei, abri a planilha financeira que Rogério havia preparado. Em apenas uma semana de operação oficial, a pousada já apresentava um pequeno lucro. Não era uma fortuna, certamente, mas representava algo mais valioso que dinheiro. Representava autonomia. Nos meses seguintes, a pousada familiar Chalé das Hortênsias desenvolveu uma reputação sólida na região. Comecei a receber reservas regulares, casais em lua de mel, famílias pequenas, profissionais buscando tranquilidade para trabalhar remotamente. Aceitei a proposta de Ricardo para os retiros trimestrais, mas com uma condição especial, que os eventos ocorressem em semanas pré-determinadas, permitindo-me planejar minha própria vida com antecedência. Beatriz, após resistência inicial, acabou aceitando a nova dinâmica. Nossa relação nunca voltou a ser exatamente como antes. Talvez porque, antes, não fosse tão saudável quanto eu acreditava. Mariana conseguiu sua promoção e, surpreendentemente, tornou-se uma aliada na operação da pousada, ocasionalmente indicando clientes corporativos. Quanto às joias de safira, nunca as recuperamos.
O comprador era um turista estrangeiro que já havia retornado a seu país. Mariana ofereceu-se para comprar outras similares, mas recusei. Algumas coisas, uma vez perdidas, não podem ser substituídas. O importante era a lição aprendida, por todas nós. Em uma tarde de domingo, 6 meses após a transformação do chalé em pousada, toda a família reuniu-se para um almoço. Era meu aniversário de 68 anos. Entre risos e conversas, Beatriz levantou-se para um brinde. A minha irmã, que nos ensinou que respeito não tem idade e que dignidade não tem preço, mas tem valor. Todos riram e aplaudiram. Quando o barulho diminuiu, Mariana acrescentou: e que, ironicamente, precisou colocar preço em sua casa para nos mostrar o valor de seus limites. Um preço justo, diga-se de passagem, comentou meu sobrinho Pedro, arrancando mais risos. Observei aquelas pessoas, minha família, e percebi que nossa relação havia mudado fundamentalmente. Não estávamos mais presos em papéis predeterminados. A tia idosa disponível, os sobrinhos ocupados com direito a impor suas necessidades. Agora, éramos adultos interagindo com respeito mútuo, reconhecendo as necessidades e limites uns dos outros. Naquela noite, depois que todos partiram, sentei-me na poltrona de Carlos com uma taça de vinho. O relógio Cuco soou 9 vezes, e sorri para o objeto que testemunhara tantas transformações naquela casa. Você não acreditaria no que aconteceu aqui, murmurei, como se Carlos pudesse me ouvir. Transformei nosso refúgio em um negócio. E sabe de uma coisa? Funcionou melhor do que qualquer conversa, qualquer discussão sobre limites e respeito. No dia seguinte, tive minha primeira consulta oficial como mentora. Uma senhora de 72 anos, Dona Aparecida, que soubera da minha história através de Helena e queria orientação para lidar com situação semelhante com seus filhos. Minha casa virou um depósito de móveis dos meus filhos, um hotel gratuito para meus netos quando os pais querem viajar, e ainda sou chamada de egoísta quando reclamo, desabafou ela, enquanto tomávamos chá na varanda. E a senhora já tentou conversar sobre isso? Várias vezes. Eles dizem que entenderam, mas na semana seguinte está tudo igual. É como se minhas palavras entrassem por um ouvido e saíssem pelo outro. Sorri, reconhecendo o padrão. Talvez seja hora de transformar palavras em ações concretas, Dona Aparecida. Deixe-me contar como transformei meu chalé em uma pousada e, mais importante, como isso transformou minha relação com minha família. Enquanto compartilhava minha experiência, percebi que havia criado mais que um negócio. Havia criado um precedente, um exemplo de que é possível envelhecer com dignidade, estabelecer limites claros e, ainda assim, manter laços afetivos saudáveis. No mês seguinte, Dona Aparecida enviou-me uma foto. Uma placa elegante na entrada de sua casa com os dizeres Espaço Recanto da Paz, hospedagem e guarda-móveis familiar. MEI 45.889, 623 0001 56. Abaixo da foto, uma mensagem. Funcionou. Meu filho mais velho quase teve um troço, mas agora paga regularmente pelo depósito das coisas dele no meu porão. E o melhor, finalmente me respeita. Guardei aquela mensagem como um troféu. Era a prova de que minha pequena revolução pessoal havia inspirado outras, que minha história ressoava com mulheres que, como eu, só queriam o básico, ser tratadas com a dignidade que mereciam. Hoje, quase 1 ano após o incidente das joias, o chalé das Hortênsias opera como uma pequena pousada de sucesso nos fins de semana e feriados, e volta a ser exclusivamente meu lar nos dias restantes. Tenho uma renda complementar confortável, relacionamentos familiares mais saudáveis e, principalmente, a certeza de que estabeleci um precedente importante. Em minha casa, em minha vida, sou eu quem determina as regras. O relógio Cuco continua marcando as horas, as hortênsias continuam florindo no jardim, e eu continuo aprendendo que amor familiar é perfeitamente compatível com limites claros e respeito mútuo. A única diferença é que agora, quando me perguntam se família não cobra, respondo com tranquilidade. Família não abusa. E se, por acaso, alguém discorda, basta consultar a tabela de preços afixada discretamente próxima à porta de entrada. Porque algumas lições, descobri, só são realmente aprendidas quando têm um valor tangível anexado a elas. Um valor justo,
com nota fiscal e quitação à vista.